Glória a Deus. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor para honrar a Deus, louvar a Deus e ouvir a sua bendita palavra. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Então, como nas últimas semanas temos falado acerca de igreja, nós vamos, talvez, mais uma ou duas semanas falar sobre o mesmo tema, porque há assuntos importantes que precisamos entender acerca do que é a igreja. É importante saber o que é a igreja. A igreja não é só cultos. Há pessoas que dizem, vou à igreja. Então nós vamos tentar nestas semanas desmistificar um pouco isso. Igreja não é só cultos. Aliás, eu costumo dizer, para quem já me conhece, que Jesus não veio ensinar a fazer cultos. Jesus veio ensinar a cultuar a Deus. Viram a diferença? Jesus não veio instituir uma instituição de cultos. Não, Jesus veio ensinar a cultuar a Deus. É diferente. Então, nesta sequência, nós vamos continuar a falar sobre a igreja e vamos esclarecer algumas confusões que, infelizmente, correm nos dias em que nós vivemos. Convido a todos, se me quiserem acompanhar, abrir a Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e vamos ler a partir do verso 27. São definições que o apóstolo Paulo escreveu e que nos ajuda a entender acerca de igreja. E enquanto os irmãos procuram, eu vou dizendo algumas coisas. Igreja não é realmente um evento, igreja não é um culto, igreja é mais do que isso. Paulo escreve à igreja de Corinto, uma das grandes igrejas daquela época, verso 27, diz o seguinte: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Paulo estava a dizer o quê? Que todas as pessoas e todos os indivíduos eram corpo de Cristo e membros desse mesmo corpo. Verso 28. E a um se estabeleceu Deus na igreja. Então Paulo está a falar da igreja. Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E depois, se quisermos continuar a ler o texto, eu começo por questionar: porventura são todos apóstolos, ou são todos profetas, ou são todos mestres? Enfim, não. Igreja não é uma plateia, é um corpo. É um corpo com vida. O que é que normalmente nós assistimos? Vejam se conseguem me acompanhar. O que é que normalmente a pessoa assiste, a pessoa que se envolve naquilo que nós chamamos de igreja? O que é que acontece? Acontece que as pessoas chegam, sentam, ouvem, avaliam o louvor, dão nota à pregação,
reparam no conforto, se tem ar-condicionado, se não tem ar-condicionado, comentam se o culto foi forte ou se foi fraco, se foi bom ou se foi mau, e vão embora como quem saiu de uma apresentação de um espetáculo. Isto é o que é observado. Mas a igreja, torna a dizer, não é uma plateia. A igreja é um corpo. O apóstolo Paulo diz isso. Eu e você, que estamos aqui, não fomos chamados somente para assistir ao que Deus faz nos outros, naquilo que nós denominamos cultos. Eu e você fomos chamados para participar da vida deste corpo. Eu vou repetir. Nós fomos chamados para participar da vida deste corpo. Não é somente para assistir. Então a igreja não é um prédio cheio de espectadores. A igreja deve ser um punhado de adoradores, de participantes. A igreja é um povo reunido em Cristo que deve ser habitado pelo Espírito Santo para adorar, para servir, para crescer, para ser discipulado, para testemunhar e para transmitir a glória do reino de Deus ao mundo. A imagem de Deus deve ser refletida através da igreja. Quando cada um de nós entender isto, então nós vamos parar de perguntar: o que é que a igreja me pode oferecer? Há uma forte tendência das pessoas perguntarem isto: o que é que a igreja me pode oferecer? Mas quando nós entendermos esta definição, então perguntamos: como Deus quer me usar para edificar o seu corpo? É diferente, não é? Como é que Deus, eu posso ser útil? Quando Paulo escreve acerca da igreja, Paulo não diz que a igreja é uma plateia de assistentes. Não, Paulo diz que a igreja é corpo. Vamos todos dizer: a igreja é corpo. Então, segundo esta noção, nós temos que entender que cada corpo tem os membros. Sim ou não? O olho não é só para enfeitar. Aquela pessoa tem olhos azuis, olhos verdes, castanhos, multicolores. Há pessoas que têm olhos multicolores, sabia? Mas os olhos não são para enfeitar. A mão não é um figurante num filme da TV. O pé não está ali só para ocupar o seu espaço. O ouvido não existe somente para consumir conteúdos. Está a reparar naquilo que eu estou a dizer? Tiago chega ao ponto de dizer o seguinte: quem quiser acompanhar, Tiago 1, 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é igual ao homem que olha para o espelho, o seu rosto está bonito ou feio. Pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência.
Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, nele persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas uma pessoa que é praticante, esse será bem-aventurado. Cada membro deve participar da vida do corpo. Assim é a Igreja. Cada membro da Igreja deve participar da vida do corpo. Deus não nos colocou no corpo para nós consumirmos mensagens. Ouviu? Eu vou repetir. Deus não nos colocou no corpo para nós consumirmos mensagens. Nós vivemos numa sociedade de consumo. Consumimos tudo e mais alguma coisa. E indiretamente isso entrou para a Igreja. É só consumir. Só consumir e desaparecer. Pronto. Já levei a minha dose de hoje, agora tchau. Até para a semana. Deus colocou cada um de nós para que cada um de nós pertença a este corpo e possa servir este corpo para que nós possamos crescer e possamos edificar e possamos contribuir. A Igreja não pode ser, porque não é, na sua essência, um lugar de consumidores espirituais. A Igreja é família de discípulos com uma missão. Há diferença entre pessoas que frequentam cultos e pessoas que pertencem ao corpo, sabia? Eu vou repetir. Há diferença entre pessoas que assistem aos cultos e pessoas que pertencem ao corpo que cultuam Deus. Percebem a diferença? Frequentar o culto é importante, claro. Nós não invalidamos esse facto. Mas pertencer ao corpo é mais profundo. Ser pertença, ser membro ativo é muito mais importante. Quem apenas frequenta o culto é o espectador que está a avaliar. Quem pertence, edifica. Quem pertence, constrói. Quem pertence, aprende a servir. Quem pertence, questiona-se a si mesmo e pergunta: estou a ser fiel? Estou a cumprir a minha parte? Estou a cumprir o propósito de Deus? Porque, afinal de contas, a Igreja não é um restaurante onde nós podemos entrar, escolher o prato que queremos e, se o prato não está ao nosso gosto, até vamos reclamar. Eu não gostei disto, não gostei daquilo. Não gostei do prato, não gostei da sopa, não gostei do empregado, não gostei disto. Nem gostei da conta. Não, a Igreja não é para não gostar. A Igreja não é para ser avaliada. A Igreja é um corpo. E como corpo tem que exigir vínculo, compromisso, cuidado, amor, paciência, perdão, serviço. Sabia que há pessoas chamados crentes que só querem os benefícios da comunhão sem assumir as responsabilidades? Eu vou repetir. Crentes que só querem os benefícios
comunhão, mas responsabilidades não quero, por favor. O Novo Testamento nos ensina que a vida da igreja é uma partilha. A vida da igreja é uma partilha. Lá nos Atos dos Apóstolos nós vemos as pessoas partilharem a vida umas com as outras. Não é? É uma partilha. Então nós queremos afirmar: igreja não é uma plateia. Igreja não é só para subir ao púlpito, não é só para pegar no microfone, não é só para cantar, pregar, liderar grupos, células. Temos que ter atenção numa coisa: na igreja, neste corpo, existem funções visíveis, mas também existem funções invisíveis. Eu quero adiantar mais um pouco sobre isto. As funções invisíveis são das mais importantes. Eu vou sublinhar. As funções invisíveis são das mais importantes. Quem sustenta as funções visíveis são aquelas pessoas que exercem as funções invisíveis. Dá para entender? Sabe porque é que a igreja está com portas abertas? Não é porque eu estou aqui a pregar. É porque muitos de vocês, para não dizer todos, estão todos os dias a orar a Deus. Função invisível, ninguém vê, só Deus vê. Então há membros que edificam a igreja porque estão a orar. Há membros que edificam a igreja porque estão a ensinar. Há membros que edificam a igreja porque estão a aconselhar. Muitas vezes eu venho para aqui para aconselhar pessoas. Ninguém vê. Só essa pessoa e só Deus. Ninguém vê. Funções invisíveis. Há membros que edificam recebendo bem as pessoas. Há membros que edificam a igreja discipulando em silêncio. Pessoas que cuidam uns dos outros, pessoas que cuidam das igrejas, pessoas que limpam, arrumam, pessoas que visitam os enfermos, pessoas que contribuem com generosidade, que são liberais na contribuição. Sabe, uma das coisas que só Deus vê é na contribuição. Só Deus vê. Eu também não quero ver. Só quero que Deus veja. Então, são funções invisíveis. O problema é que, no mundo em que nós vivemos, há uma cultura chamada cultura de palco. Que impõe, que impinge. Não, és importante se fores para o palco. Só és importante se apareceres. É a cultura do mundo. Ontem, segundo dizem, 2 grandes artistas internacionais vieram a Lisboa. Encheram aquele recinto ali do Rock in Rio. Foi das noites, segundo dizem, foram mais gente ali naquele lugar. Porque 2 grandes artistas internacionais atraíram aquelas pessoas. Pessoas de palco. Pessoas que se tornam importantes. Mas eu quero vos dizer que o reino de Deus é sustentado por um corpo que trabalha nos bastidores. O reino de Deus é sustentado por pessoas que trabalham nos bastidores. Se você quer ver Deus
manifestar-se naquilo que é visível, então trabalhe nos bastidores. Fale com Deus. Fale com Deus. Deus chamou um povo. Desde o Antigo Testamento. Deus chamou um povo. Depois, no Novo Testamento, Jesus chamou um povo. A esse povo chama a igreja. Para quê? Para comunhão, para santidade, com uma missão para manifestar a vida do Reino. Nós temos estado em comunhão com uma comunidade de irmãos nossos, que eu acho lindo a nomenclatura que eles têm, na denominação deles, que eles dizem família do Reino. Família do Reino. Então, é isto que eu estou a dizer, manifestar a vida da família do Reino, do Rei, que é Jesus. Amém? Amém. Deus continuamente forma um povo. Um povo que é para caminhar de mãos dadas para participar, não para somente assistir, mas para participar, para partilhar, porque torno a dizer, igreja é corpo. Porquê é que igreja é corpo? Agora vou dizer uma coisa muito importante. Igreja é corpo porque a cabeça é Cristo. A cabeça da igreja não é ninguém mais a não ser Cristo. Paulo escreve à igreja de Colossos e diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja, portanto, não pertence a nenhum homem. Seja ele o bispo, o apóstolo, aquilo que for. A igreja é de Cristo. A igreja pertence a Cristo. Ele é a cabeça. Nós somos somente os membros. Então não faz sentido haver competição, haver vaidades. Não faz sentido haver preferências. Este canta assim, este veste bem, aquele. Não. Quando Cristo realmente é o centro, cada membro deve perguntar: onde, como, quando eu posso servir? Como é que eu posso ser útil? Porque Jesus foi o próprio a dizer: eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Então o corpo de Cristo precisa carregar esta marca: servir e não ser servido. No outro dia eu estava a ouvir Foi lindo eu ouvir aquela explicação. E aquela explicação que eu ouvi, eu quero transmitir-vos porque, olha, pelo menos a mim marcou. Eu já sei aquela história há muitos anos, história que eu vos vou contar, e vocês, a maioria também sabe. No entanto, há um detalhe, um pequeno detalhe. Diz que Jacó um dia, uma noite, para ser mais exato, lutou com Deus, lutou com um anjo. E ele disse a esse anjo, ao Senhor Deus: não te deixarei se não me abençoares. Foi as palavras de Jacó. E Deus cedeu a este clamor. Sabe o que é que aconteceu a Jacó? O anjo, diz a Bíblia, vão lá, está lá escrito, o anjo tocou na anca
E Jacó aprendeu a ter um novo andamento. Percebeu? Ele começou a andar de forma diferente. Está escrito, ficou coxo. Ele teve que aprender uma forma nova de andar. Sabe porquê? Foi marcado por Deus. Quem é marcado por Deus não é mais espectador. Participa. Jacó teve um encontro com Deus e aprendeu uma forma nova de andar. Agora, quero dizer algumas coisas soltas. Nós temos que aprender muita coisa, principalmente deixar de tratar a igreja como um lugar onde só vimos receber. Ver a igreja como uma família onde servimos é positivo. Onde vimos servir, não é onde só vimos receber. Os dons de Deus não foram dados à igreja para enfeitar a igreja. Não, os dons de Deus foram dados à igreja para haver uma identificação espiritual, para edificar as pessoas. Nós temos que aprender a valorizar os membros. Todos somos diferentes, mas todos temos o seu próprio valor. Eu gosto muito de olhar para a igreja porque todos somos diferentes. Todos sendo diferentes, todos somos importantes, todos temos um valor. Diferenças não são ameaças. Cores raciais não são ameaças. Comportamentos diferentes não são ameaças. Não. Somos todos diferentes, não para ficarmos separados, mas para nos completarmos uns aos outros. Os irmãos de África nos completam e nós completamos os irmãos de África. Todos somos úteis. Os irmãos da América Latina, da América do Sul, são diferentes de nós, mas não são pessoas para nós aniquilarmos. Não. São pessoas que nos vão ajudar em áreas e nós vamos ajudar noutras áreas. Então, cada membro tem a sua função. Não temos que invejar. Aquele irmão é assim, assado, cozido e frito. Nós temos que aprender a amadurecer nesta igreja real, que é o corpo de Cristo. Todo o corpo tem um processo de ajuste, um processo de cuidado, de restauração, de crescimento. Comunhão não é só estar no mesmo ambiente. Comunhão, acima de tudo, é partilhar a vida. Quantas vezes você liga uns aos outros, pelo telefone, manda mensagens do WhatsApp, simplesmente para dizer: Deus te abençoe, eu estou a orar por ti, precisas de mim? Quantas vezes você faz isso? Igreja é partilha. Hoje nós, com tanta tecnologia, ouça bem aquilo que vou dizer, hoje com tanta tecnologia que nós temos, nós só cumprimentamos os irmãos ao domingo quando vimos à igreja. Ouviu aquilo que eu disse? Nós somos irmãos, aleluia, amém. Mas é só no culto de domingo que nós dizemos paz do Senhor. Até para a semana, se não chover. Percebeu? Silêncio. Sabe, o mundo
a sua cultura impõe coisas. A religião impõe coisas. Outra coisa que a religião impõe é você estar na sua casa. Eu sei que há muitas casas que fazem isto. Na sala de entrada, no corredor, uma Bíblia aberta. Sabe que isso não faz nada? Isso é místico, isso não faz nada. A Bíblia deve estar aberta assim no seu coração, na sua vida. A Bíblia aberta não faz nada. Sabe o que é que faz? Ganha pó. E você vai ter que limpar. Não acontece mais nada. Eu ter a Bíblia aberta lá na minha sala, todos os dias, a toda a hora, 24 sobre 24 horas, não faz nada. Mas eu ter a Bíblia aberta dentro da minha vida, dentro do meu coração, aí resulta. Aí eu vivo a vida que Deus me deu. Amém? Amém. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, deve estar no nosso coração. O salmista dizia: guardei a tua palavra no meu coração, a guardei, para não ser desviado. Há pessoas que frequentam a igreja, isto é, os cultos, conhecem os hinos, os versículos, participam dos cultos, mas continuam anos e anos com pesos em cima. E não deixam ninguém chegar perto. Há crentes que, se veem alguém a sofrer, mudam de passeio. E, para serem diplomáticos, dizem assim: Deus te abençoe. Lá longe. Não partilham vida de Deus. Mas o corpo não funciona assim. Quem é que tem crianças aqui? Quem é que tem filhos? Faça assim. Tem filhos em casa? Amém. Imagine quando o seu filho mais novo vai buscar um copo ao armário e o copo cai do armário no chão e faz um estrondo. Você que está na sala, na casa de jantar, na casa de banho, no quarto, o que é que acontece consigo? O que é que aconteceu? É ou não é? Acontece ou não acontece? Imagine que esse copo que cai no chão vai cortar o pé do seu filho. Você fica ou não fica preocupado? Sim ou não? Sim. Mas não é assim que você age na igreja. Um irmão foi para o hospital, teve um acidente. Outro irmão foi preso. Outro irmão está em grande aflição. E nós dizemos ao longe: Deus te abençoe. Vida no corpo é vida partilhada. Sim ou não? Sim. A família é a imagem da igreja. Se na família nós nos preocupamos uns com os outros, a nossa família lá em casa, não é? Porquê que nós não nos preocupamos uns com os outros na família do reino? Hã? Talvez temos que mudar aqui alguns conceitos. Talvez a pergunta não seja apenas: estou a ir à igreja? Mas talvez a pergunta tenha que ser reformulada. Estou eu a permitir que a igreja faça parte da minha vida? Porque a
igreja, eu disse no início, a igreja não é palco, não é plateia. A igreja é vida partilhada. E ao pertencer ao corpo de Cristo, vai estar expostas fraquezas, vão estar expostas fragilidades, vão estar expostos coisas não muito boas, que exigem cuidado, exigem comunhão verdadeira. Claro, mas não é assim lá em casa. Lá em casa não é assim. Você não cuida dos seus filhos, dos seus pais? Sim ou não? Sim. Então, aprenda a viver na igreja, assim como você aprendeu a viver na sua casa. Dê um abraço, mande uma mensagem de encorajamento a alguém. Não é? Viva não com a Bíblia aberta na sala, mas com a Bíblia aberta na sua vida. Viva uma vida de oração, de comunhão, de partilha. Viva uma vida disposta a ouvir o outro, a querer cuidar do outro, a querer tomar um café com o outro. Porque a igreja não é só para receber, é para haver partilha. Guarde isto no seu coração. Estou quase a terminar e quero-vos fazer 2 ou 3 perguntas. Porquê que não perguntam a Deus: Senhor, quem é que eu posso ajudar hoje? Senhor, quem é que eu posso ajudar hoje? Porque eu fui chamado, diz a Bíblia, para manifestar Jesus ao mundo e edificar a igreja. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos todos orar. Amém? Como é que cada um de nós pode ser encorajado? Como é que cada um de nós pode encorajar outros? Deus fez-nos igreja para nós comungarmos uns com os outros, para partilharmos a vida de Deus uns com os outros. Não foi só para nós dizermos: paz do Senhor, Deus te abençoe. Não. Aprenda a viver aqui na igreja e com a igreja e na igreja, assim como você vive lá em casa. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom.